lógica dialética no pensamento projetual. Então, a tentativa dessa breve exposição é dar um panorama de como que uma maneira filosófica de compreender a realidade tem sentido na praxis de projeto, na praxis reflexiva de projeto, em que você pensa e faz. E, às vezes, você pensa através de fazer ou faz através do pensar, que é o que a gente chama de maneira ampla como pensamento projetual, mais conhecido pela alcunha de Design Thinking. Conforme a gente vem construindo a partir das leituras, o pensamento projetual se encontra em franca expansão transdisciplinar, indo além de uma única disciplina. Se no começo existia muita pesquisa na área de história do design, depois, posteriormente, numa área que se consolida como acadêmica, o desenho industrial, o design gráfico. Hoje nós podemos ver um cenário em que existem várias disciplinas pesquisando design, inclusive aquelas que não são, na sua origem, parte dessa matriz profissional. Porém, essa expansão ela é acompanhada por momentos de redução do que é design, do que pode ser design, e especialmente como o pensamento pode se desenvolver, tá? Então, existem tentativas constantes de reduzir o pensamento projetual a um método, a um modelo, a um algoritmo regido por uma disciplina específica. Esse aqui é um modelo das muitas interpretações visuais, releituras das 4 ordens de design do Richard Buchanan. Então, nós temos a primeira ordem em que você tem o lugar, o posicionamento dos signos, e a segunda ordem que tem o posicionamento dos objetos. Não estamos falando aqui de disciplina, tá? Por isso, lembre-se, na origem do conceito ordens do design, não está a definição de disciplinas, tá? O interessante é você pensar que para cada projeto, ou em todos os projetos, todas essas ordens vão aparecer, talvez umas com mais ênfase do que outras. Claro que é uma mudança de ênfase, é o que ele está tentando capturar na história do design, mas as ações que estão na terceira ordem costumam incluir também considerações sobre objetos na segunda e signos na primeira. A mesma coisa acontece com pensamentos. Tá? Então, essas ordens não acontecem separadas, elas são concêntricas e simultâneas. Porém, existem disputas de controle sobre os objetos que derivam desses posicionamentos. Então, uma diferença importante do texto do Buchanan de 92 para 2001, no mesmo periódico, na Design Issues, é que em 2001 ele reconhece que existem disputas improdutivas para definir objetos bem encastelados dentro de áreas como design gráfico, design de produto, design de interação e design thinking, respectivamente, primeira, segunda, terceira e quarta ordens. Essa percepção, esse entendimento, essa leitura das ordens, das 4 ordens de design, é uma percepção redutiva e ela vai de encontro ao que o Richard Buchanan queria expressar originalmente com esse conceito, por isso ele faz a crítica já em 2001, mas mesmo assim os seus leitores continuam reproduzindo essa ideia de disciplinar, de um conceito que era originalmente transdisciplinar. Tá? Então ele queria mostrar que esses posicionamentos eram acessíveis para várias disciplinas e não só as que já estavam postas, e que poderiam surgir novas disciplinas, como, por exemplo, design prospectivo. Por que não? Tá? Sim, nós estamos concentrados no posicionamento do pensamento, até porque, né, ele nos traz novos objetos, né, que não são restritos apenas ao pensamento em si, mas como pensamentos nas suas várias formas de manifestação, ou pensamento aplicado, ou pensamento encastelado, pensamento materializado. Então, quando a gente fala em consciência ambiental, estilos de vida, políticas públicas, inteligência artificial, todos esses objetos podem ser considerados objetos de 4ª ordem. Com o design prospectivo, não queremos uma disciplina focada apenas em objetos de 4ª ordem. Esse movimento pelas 4 ordens nos parece mais interessante, e além também do modelo de Buchanan, das 4 ordens. Tá? Nós não queremos ficar presos apenas nas limitações desse pensamento, desse pensador, né, do design. A gente quer também discutir, a gente já trouxe várias críticas ao modelo dele, né, o idealismo,
uma noção bastante simplificada do que seria a história do design, por aí vai. Agora, uma coisa que ele fala que a gente concorda e acha interessante é, quando o pensamento projetual coloca-se a si mesmo como sujeito e ao mesmo tempo objeto de projeto, quer dizer, ele é projetado ao mesmo tempo que ele é projetante. Por isso a palavra projetual é bem interessante, meio esquisita no português falar em pensamento projetual. Talvez uma possibilidade de ser pensamento projetante. De qualquer forma, a gente está querendo capturar algo que no inglês se perde. Quando se fala em design thinking, se perde um pouco desse aspecto, porque fica um pouco vago, né? A palavra thinking não significa pensamento. A tradução é como pensamento. Thinking com pensamento, na verdade, é estranho, porque thinking é pensar, é o ato de pensar. Então, seria o pensar projetual, algo que fica bem estranho, né? Ou pensar por projetos. Enfim, quando a gente começa a pensar sobre o nosso pensar, é que surgem os chamados problemas capciosos. Isso na visão do Buchanan em 92, tá? Ele fala, por que nossa disciplina se preocupa tanto com os problemas capciosos? Porque ela é uma disciplina sem um objeto muito bem definido, sem uma disciplina muito bem definida. Essa indeterminação é uma característica fundamental da nossa disciplina, que a gente acolhe e que ela se manifesta, se transforma na praxis como problemas capciosos que não possuem uma disciplina preparada para resolvê-lo, porque são intratáveis, porque são problemas que fogem à nossa alçada o tempo todo. Uma das seguidoras do pensamento do Buchanan, que é sucessora dele também na direção da escola de design da Carnegie Mellon University, a Terry Ewing, uma pesquisadora estadunidense, mulher. Ela representa isso visualmente de uma maneira até mais sensual, estimulante, né, evocativa do que o próprio Buchanan, né, cuja linguagem visual é bem ulmiana, eu diria, né? Aquela coisa do diagrama denso, ela traz esse aspecto mais de vivencial, tá? Então ela representa o problema capcioso como esse emaranhado de fios, em contraste com o problema domesticado, que seria uma série de, uma linha em que você precisaria conectar os dois pontos a essa linha, ou enfim, tratar ele como algo que você sabe onde começa e onde termina. Já o problema capcioso, ele é esse emaranhado que não tem começo nem fim. Lendo o trabalho da Terry Ewing e do Buchanan, eu vou fazer a seguinte contribuição para essa compreensão dos problemas capciosos da minha tese de doutorado. Existem duas práticas de enfrentamento aos problemas capciosos, em larga medida. A primeira vai tentar reduzir um problema capcioso a um problema domesticado. Eu vou chamar isso de design redutivo, reductive design em inglês. E existe a tentativa oposta, de expandir a partir de um problema domesticado que ninguém está questionando, que já está dado como resolvido ou fácil de resolver, só falta uma tecnologia, só falta apertar um botão que vai se resolver, através da problematização, que é um processo de indagação da realidade que visa chegar nas contradições dessa realidade, que é o processo que Paulo Freire coloca de maneira brilhante dentro da área de educação, e Vieira Pinto está trazendo na área da filosofia da ciência, que é o tema desse livro que a gente vai discutir aqui hoje, Ciência e Existência. Na época do meu doutorado, eu ainda não tinha lido Vieira Pinto, apesar do Rodrigo Gonzato já ter me indicado a sua leitura, mas eu não me concentrei nesse autor, nem tampouco Paulo Freire, porque eu fui impedido de fazer isso, logo porque por causa de um colonialismo, uma colonialidade do saber, né, da minha comunidade acadêmica imediata, que dizia que tudo aquilo que não era publicado nos periódicos europeus não era válido. Logo eu tive que buscar um autor europeu que tratava desse assunto, e eu estudei bastante o educador finlandês Yrjö Engström, que é um dos sucessores do Levi Vygotsky naquele projeto da teoria histórico-cultural. Ele ainda é vivo e também gosta de Paulo Freire e promove várias conversas e diálogos, mas fala uma linguagem mais acessível para o público europeu, portanto mais aceito. Então o design expansivo é um conceito que o Yrjö Engström criou, eu construí em cima,
e escrevi uma tese a respeito dessa expansão que existe dos problemas que estão postos até um ponto que eles se tornam um monstro. Às vezes eu vou usar a monstruosidade até como uma qualidade relacional interessante, desejada de um projeto expansivo. Olhando para a filosofia por trás dessas duas formas de fazer design, vamos dizer que o design redutivo ele fica só na lógica formal. Então ele busca chegar a uma solução através da definição exata de um problema. Então existe muito esforço de pesquisa em design em definir e explicitar de maneira detalhada quais são os problemas a serem resolvidos e, da mesma maneira, colocar as várias soluções. A contradição é vista como algo a ser eliminado do espaço projetual. Se você encontrou algo que está confuso, é porque você não trabalhou o suficiente ainda, você precisa limpar. Então existe aí não só uma operação, uma forma de operar e produzir o espaço projetual que é higienista, assim como existe uma estética modernista clean, que se manifesta de maneira conceitual no espaço de projeto. Então isso aqui é uma continuidade. Vejam, o que eu acabei de fazer, essa ponte entre uma análise formal e uma análise processual do design, é uma ponte rara, porque a maioria dos pesquisadores de design se dividem nesses objetos. E vai ter o pesquisador que só estuda o processo de design, por uma via cognitiva, por exemplo, e vai ter o pesquisador que só estuda a forma do design por uma via da história da arte, por exemplo. Aqui nós estamos buscando fazer esses curtos-circuitos, e por isso que, abrindo parênteses, nós temos no eixo horizontal do nosso framework, trajeto e projeto. História como uma coisa não só do passado, mas também do futuro. Voltando, fechando parênteses, o design expansivo ele não nega a lógica formal, ele também incorpora essa manifestação dos problemas, a definição deles, mas coloca isso em processo dialético, de modo que a gente chegue nas contradições, que são as origens desses problemas e dessas soluções. Tá? Vamos lá, o que é uma contradição? Um pouco difícil de definir isso em palavras, até porque botou em palavras já é uma contradição. Tá? Se vocês leram o texto, vocês viram que a lógica formal não consegue expressar totalmente a lógica dialética. E isso é uma das suas contradições inerentes, ou talvez até uma infracontradição. Mas, para colocar algumas palavras simples, para vocês terem uma maneira rápida de se referenciar, principalmente a partir da minha leitura não só do Álvaro Vieira Pinto, mas do Iriel Engstrom, que eu mencionei anteriormente, que também trata muito desse tema contradição, e um terceiro autor que eu gosto muito, que é o Henri Lefebvre, na área de sociologia do espaço. Uma tensão acumulada na sociedade, uma tensão entre duas forças opostas, cujas forças não podem ser isoladas, não podem ser eliminadas. Essas forças existem uma para as outras, e se uma para de existir, a outra também para de existir. Ela pode ser superada pela criação do que se chama de uma terceira força. Às vezes se usa o termo, erroneamente, síntese, para se referir a essa terceira força. Que contém essas duas outras forças numa nova configuração contraditória também. Falei que síntese não é um bom termo, porque na síntese dá a ideia de que a contradição foi eliminada, foi resolvida, foi apartada, a briga resolveu, a síntese é um resultado que é a paz. Não, na ideia do processo dialético, o processo geral da realidade mantém a contradição, só muda a configuração do que está em contradição, mas sempre vão haver forças opostas. Então agora eu vou fazer um exercício rápido para vocês experimentarem isso na prática. O que é que vocês estão vendo nesse slide? Respondam rápido. Não é um cachimbo. Não é um cachimbo? Se não é um cachimbo, o que é? É a representação de um cachimbo? Mas e se não for uma representação de um cachimbo, o que é? Não sei, ele usou tinta? Alguma coisa sobre o papel. Tinta? O que mais? Qual é a maneira mais precisa para se referir a isso que eu estou mostrando aqui neste televisor? Contradição.
Contradição está no televisor ou está na sua mente? Está na minha mente condicionada pelo que eu estou vendo e lendo, né? Interessante. Mas por que é que ninguém falou até agora que isso aqui são raios de luz saindo do televisor e chegando nos seus glóbulos oculares? Isso é o que... a dica para isso está no nome da obra. A Traição das Imagens. René Magritte, belga, artista belga, pintou essa em 1929 e capturou, na minha visão, o âmago da obra de arte. A obra de arte, ela é uma representação da realidade, mas ela também é uma realidade em representação. A obra de arte, ela tem materialidade por si só. Ela não é um cachimbo apenas representado. Ela é um cachimbo que pode ser pitado de diferentes maneiras. A obra de arte também se presta ao uso. E isso é a traição. Ela te diz que, não, só estou mostrando a realidade, mas ao mostrar a realidade, você já está usando a realidade de um jeito, transformando ela e pensando, fazendo de um jeito diferente, eventualmente até se enganando sobre o que é a realidade. Qualquer imagem pode fazer isso. Agora, o legal da obra de arte é que ela promove essa reflexão sobre isso. Nesse sentido, esta é uma meta-imagem. Imagem sobre imagens. Se a gente tivesse, né? Aqui também tem metalinguagem, né? Porque tem, por exemplo, isto não é um cachimbo, mas é uma referência textual para uma imagem. Então, quer dizer, a imagem contradiz o texto, mas o texto faz referência à imagem, e a imagem faz referência ao texto. É algo que nem todo mundo percebe, mas esse texto só é engraçado porque existe essa imagem. E a imagem faz referência ao texto. Tem um livro muito legal que analisa essa obra. Eu não me lembro exatamente o título, talvez seja A Traição das Imagens mesmo, do Michel Foucault. Acredite se quiser, ele tem um livro só sobre essa obra. É demais, fantástico, leiam. Tá? Um outro Michel Foucault, para quem conhece, Vigiar e Punir. Não, é o mesmo autor, só que é em outros momentos da vida. Nossa, não, igual. Tá, agora eu vou pegar vocês de novo. Vou mostrar mais uma aqui. O que é isso? É um muro cheio de tiros. É o quê? Mármore, textura, o que mais? Parede cheia de tiros? Parede palestina. Parede na Palestina? O que mais? Nem tem mais parede lá, já derrubaram tudo. O que mais? Hã? É pixel, né? Agora que a gente já... É pixel. Raio de luz. É o raio de luz organizados, né? Ninguém falou isso aqui, ó, concreto. Por que ninguém falou que isso aqui é concreto? Hein? Alguém aqui tem experiência de produzir, avaliar, mensurar, né, segurar concreto na mão? Vou ficar para engenharia, eles vão falar, acho que é concreto, acho que é pedra, tal. Eu ia falar concreto queimado, mas eu achei que tinha uma coisa super secreta. Então, aqui nós temos uma percepção curiosa do que é concreto. O concreto é sempre para alguém. É concreto para os engenheiros civis, mas não é concreto para vocês que não são engenheiros civis. Isso é uma das maneiras que eu entendi de mediar a diferença epistemológica quando eu ingressei no doutorado num departamento de engenharia civil, construção e gestão da construção. Foi lá que eu fiz o doutorado. Para sobreviver, eu tive que entender isso, porque no começo, simplesmente, eles me tratavam como se fosse burro. Ah, você não sabe que isso aqui é concreto, então você não sabe nada. Aí eu comecei a mostrar as coisas que eles não sabiam o que era. Então eu mostrei a imagem do cachimbo e perguntei o que era. E aí a coisa começou a ficar interessante, tá? Porque o que eu sei do design, e através dos engajamentos com a filosofia, é que contradição não é algo abstrato, não é algo isolado da sociedade, nem da nossa existência, da vida. Não é algo que a gente consiga colocar totalmente em palavras, porque tem essa característica da vivência, mais do que do conhecimento. Quer dizer, mesmo que vocês tivessem aí
ChatGPT tivesse uma definição formal do que é concreto, se você nunca vivenciou o concreto na sua concreticidade, é mais difícil você pegar esse concreto. Então a contradição tem essa característica de ser algo que é sentido na pele. Eu acho que um filme muito legal para entender isso é A Pele que Habito, do... Qual é o nome do diretor? Quem lembra aí? Almodóvar. É um dos filmes mais interessantes dele. Trata, assim, talvez de uma maneira um pouco ingênua e heteronormativa a questão da transição. É uma transição... Não vou dizer. Enfim, assista o filme. Mas é uma contradição muito tensa que você vai sentir, especialmente se você sentir empatia pela protagonista. É possível... É dose, isso aí. É possível... Hã? Esse daí foi um que você saiu na sala. Eu fiquei... Mas eu fui até o final, mas fiquei... É dose. Então é possível conceituar uma contradição, mas ela vai sempre ficar devendo o conceito. O conceito está atrás, tá? Então, se vocês quiserem, e os meus engenheiros, os meus colegas engenheiros, eu convidava eles, querem entender melhor de contradição, venham fazer parte dela. Venham ser contraditórios. E também ajudava eles a não se confundirem o que eles estavam fazendo, muitas vezes não era lidar com uma contradição. Às vezes eles queriam chegar na contradição, mas paravam no meio do caminho, paravam na definição formal da contradição como um problema domesticado, que é uma espécie de barreira para você chegar naquela origem. Dá a impressão de que você chegou, mas você ainda está longe. Por exemplo, problemas técnicos. Nós estamos com um problema técnico, que é uma coisinha simples. Quando você realmente começa a puxar o problema técnico, vai vindo aquele emaranhado, aquela nojeira que sai dentro do ralo ali, que se você puxar, vai vir, de repente, até a conexão daquele ralo com o sistema de esgoto da sua cidade. Né? E é isso que a gente procura no design expansivo. Então, a gente não pode parar aqui. Tá? Então, paradoxos, dilemas, controvérsias não são contradições, mas são manifestações, bons começos. Tem que ir mais fundo. Vou fazer uma rápida interação. É uma contradição, não é? Guarda-chuva que esgarça no vento forte. Levanta a mão quem acha que é contradição. Tá, esse nem muito pouca gente. Motoristas que desrespeitam as leis. Levanta a mão quem acha que é contradição. Motoristas, tá, mais gente. Crianças que pedem dinheiro no sinaleiro. Levanta a mão. Muita gente acha que é contradição. Falta de opções no supermercado. É contradição, não é? Eu acho que é contraditório pra caralho. Tem poucas marcas que dominam o mundo e ainda plantaram um monte de fruta eurasiana no nosso país. Por quê? A contradição não está nessas palavras. A contradição está no mundo. Então, nada do que a gente falou é uma contradição. Mas a gente pode ter expresso a contradição ou expresso uma parte dela na nossa fala. Então, tudo pode ser uma contradição, desde que a gente entenda as suas origens. Isso é o mesmo que expandir? Exatamente. Expandir para baixo, não para cima. É imanência que se busca. A raiz das coisas. Mas uma raiz pivotante, aquela que só vai reto para baixo ou aquela que cresce? Boa metáfora visual, gostei. É assim mesmo, pensamento visual é isso. Tem que ser aquela que se espraia. Eu acho que na última aula eu conversei rapidamente sobre a metáfora do micorriza, né, dos fungos. O Will Engstrom, já mencionei nessa fala, né, o cara que escreve sobre isso, mas tem outras. O rizoma do Deleuze é outra maneira de entender também. Mas aqui a gente está falando de uma raiz mais específica, que é a raiz histórica, a gênese das coisas. Estamos aqui no momento falando do espaço onde se desenvolve esse pensamento projetual, que é o espaço de projeto, o design space. E a contradição, ela é um princípio histórico, generativo, tanto dos problemas quanto das soluções. E aqui está uma grande diferença do conceito de problema raiz que existe nas engenharias. Existe já uma engenharia crítica que fala, não vamos resolver o primeiro problema que aparecer na frente, vamos aprofundar. Inclusive vai se valer da lógica dialética
numa vertente soviética da engenharia chamada TRIZ, que é a teoria inventiva da solução de problemas, que é bem legal, e eu sofri influência dessa teoria na minha tese de doutorado, mas que basicamente vai parar na ideia de problema raiz, vai ficar muito próxima da ideia de problema raiz. Tá? A contradição é algo da sociedade, não é do espaço projetual apenas. Então você tem que ir além daquilo que você consegue formalizar. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Você pode pegar a questão do mudanças climáticas, a preocupação com a sustentabilidade, a relação contraditória entre ser humano e natureza, especialmente no ambiente urbano, e a pensar que o problema é a falta de meios de locomoção, de mobilidade elétrica. Aí você fala, tá, como é que resolve esse problema se a gente não tem ainda a infraestrutura para a mobilidade elétrica, os postos para abastecer carros elétricos? Então fica uma espécie de situação auto-referente. Uma coisa não começa porque a outra ainda não está. Então não tem carro elétrico porque não tem posto de carga elétrica. É uma espécie de situação de estagnação, pela falta de um movimento que quebra isso. Ou alguém vai ter que começar a ter carro elétrico e não conseguir abastecer no posto e reclamar e mostrar, olha que absurdo, eu comprei o carro elétrico que esta sociedade me vendeu, mas eu não consigo carregar. Ou alguém vai ter que construir um monte de posto e reclamar que não tem carro elétrico para abastecer, né, e fazer... Então, entendeu? Uma das maneiras de quebrar. Agora, tem uma maneira também mais engenheiral de resolver o problema, que é o seguinte: vamos fazer um bem bolado. Vamos criar um motor que funciona com energia a combustão, mas também produz energia elétrica para um outro motor dar o arranque. E esse arranque vai carregar... Não, desculpa. O desenvolvimento do combustão vai carregar a bateria do motor elétrico, que é o funcionamento tecnológico básico, a arquitetura básica de um motor híbrido, que vai misturar o motor a diesel, o motor elétrico, e já está sendo implementado, testado em Curitiba já há muitos anos, né, nos ônibus a biodiesel híbrido, mas também nos carros de passeio. Já tem vários carros híbridos circulando. É uma estratégia de transição energética usada nos Estados Unidos, que a gente importou para o Brasil. Só que o problema é que, mesmo os Estados Unidos tendo começado essa transição 10 anos antes da gente, ainda não chegou no nível de penetração da mobilidade elétrica que chegou ao Brasil. Por exemplo, não tem ônibus elétrico nos Estados Unidos. Eles tinham, na verdade, no começo do século, com os trolleybus, né, os bondes elétricos, acabou tudo, e hoje você tem assim uma situação que está estagnada, especialmente também pela péssima atuação política de um dos grandes empreendedores desse setor, que é o Elon Musk, que deu uma virada, uma guinada política à extrema-direita e, curiosamente, atirando no próprio pé, porque o candidato que ele apoiou e que se tornou presidente hoje está desconstruindo as políticas de incentivo à mobilidade elétrica. E existe toda uma discussão aí, mas puramente assim, um ônibus que é ecológico está contra a natureza, né? Tem todo um sistema de bateria, da forma que ele é feito e tudo mais. É que a ideia de um carro como uma mobilidade sustentável já é insustentável em si. Portanto, Curitiba, ao se adiantar e testar a mobilidade híbrida, ou melhor, motor híbrido em ônibus, já fez uma mudança de paradigma muito importante que nem todo mundo percebe, tá? Porque essa transição começando no transporte público, ela tem muito mais chance de ser sustentável do que começando no transporte privado. Por isso que hoje a gente já tem ônibus 100% elétrico em Curitiba, tá? Então, Curitiba, assim como outros lugares do mundo que têm uma preocupação ecológica maior do que os Estados Unidos, pensa em rede. Então, para que haja mobilidade urbana elétrica, precisa ter uma mudança nos grids, nas malhas, nas infraestruturas de produção e geração e distribuição de energia elétrica. Então, o Smart Grid é um dos conceitos que apoia essa transição de um processo centralizado de geração de energia por uma única empresa que detém um monopólio para um sistema baseado em mercados abertos de compra e venda de energia, com vários produtores de energia, incluindo o próprio consumidor, que pode vender a energia elétrica além de consumir. Isso é o que chama Smart Grid. Tá? Existem já várias iniciativas avançadíssimas aqui mesmo em Curitiba ou no Paraná, graças
a nossa companhia de energia elétrica. Eu já vou falar sobre ela mais para frente. Mas antes, rapidamente, há uma lista bem simples. Quais são os problemas capciosos do Smart Grids? Estrutura de mobilidade urbana passa por uma transição de combustíveis para a energia elétrica. As concessionárias não querem perder seu poder e relevância social, apesar de elas serem gigantes e operarem sob monopólio. As novas empresas, as startups, que iriam questionar esse monopólio, não entram porque tem muita regulação restritiva que favorece esse monopólio, até porque ele foi estratégico para o desenvolvimento do país. Por fim, os consumidores não sabem avaliar o impacto ainda dessas diferentes fontes de energia e, por exemplo, não vão fazer decisões mais sustentáveis ou menos sustentáveis com base nesse argumento. Quer dizer, um consumidor no Brasil vai sempre escolher a energia mais barata. Enquanto que na Europa ou na Holanda, quando eu morei lá 15 anos atrás, a maioria das pessoas escolhia pagar mais por ter fontes renováveis de energia na sua conta elétrica. Então vamos lá, agora falando então da própria companhia de energia elétrica. Então eu fiz esse panorama para chegar nesse case que eu acho que vai ajudar a vocês a perceberem oportunidades de atuação no mercado de trabalho como designers prospectives e também no governo e, quiçá, em terceiro setor ou em outros setores que ainda não existem são para serem prospectados. Esse projeto foi um projeto de pesquisa financiado com recursos do PID-ANEL, que é de renúncia fiscal, junto à Copel, quando eu era professor da PUC do Paraná. Então, esse é um projeto que eu participei durante 2018 e 2019. Eu vou fazer uma breve resumo focado na questão da como que a lógica dialética aparece nesse projeto. Em primeiro lugar, antes de existir esse projeto, já existia o programa Copel+, que é um programa de aceleração de startups que a Copel criou em 2017. Ele basicamente dava uma espécie de premiação para as startups que tivessem ideias interessantes para eles, e com esse prêmio os empreendedores desenvolviam o que ele chama de prova de conceito, que é o que a gente chamaria de protótipo no design, para que esse protótipo seja usado para adquirir mais recursos, para que se torne uma empresa viável que ofereça um serviço, um produto inovador no mercado. Esse programa estava dando certo, mas eles tiveram contato com a Hot Milk, que é a aceleradora, a agência de inovação da PUC, descobriram que a gente tinha uma pesquisa e prática muito forte na área de inovação aberta e a gente começou a elaborar um projeto de pesquisa para construir, dentre outros, como parte da pesquisa, um programa novo de aceleração, uma nova versão do Copel+. A gente foi estudar o que já existia de referências e aqui nós temos o Endeavor Brasil, com um programa específico na área do setor elétrico, destacando, assim como todos os outros programas da época, que tecnologias que eles queriam que fossem utilizadas pelos empreendedores. Internet das coisas, Big Data, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain, as tecnologias da moda, os chamados hypes. Então, aqui não tinha uma preocupação sobre qual o problema que teria valor resolver. A preocupação do programa é, você tem uma tecnologia aí, vem aqui resolver o nosso problema. Era essa a ideia. Só que isso é muito custoso para as empresas. E porque você tem que dar atenção para o empreendedor que, na verdade, não quer ouvir a sua história, não quer saber das suas dores, não quer saber do seu problema. Ele simplesmente está ali com aquela tecnologia que ele inventou, desenvolveu, adaptou, que ele tem certeza que é a solução para qualquer coisa. E ele vai empurrar aquilo goela abaixo, ele vai tentar no gogó vencer você. E isso muitas vezes não vai gerar diálogo nem construção coletiva. Tá? Então, depois que eu tive essa experiência de construir vários outros programas de aceleração parecidos com esse com outras empresas na Hot Milk, falei, chega disso aqui, vamos fazer um negócio diferente. Tá? Então, a partir desse momento, a gente começa a trabalhar com uma outra lógica, que é a lógica da inovação aberta, de fato, não aquilo que as pessoas dizem que é. Porque hackathon não é inovação aberta, mas enfim. O que é um hackathon? O que é esses programas de aceleração de startups, chinfrim? Eles vão falar o seguinte, dado este martelo, ache um prego, prove que o martelo bate no prego. O que o cara faz? Ele inventa um prego que não existe e tenta te convencer. Só que muitas vezes é uma mentira, é uma falsidade que estoura como uma bolha algum tempo depois.
e alguém paga o pato. Normalmente quem? Os empregados. Os empregados desse empreendedor, filho da mãe, que normalmente é um branco, homem branco, filhinho de papai, que teve acesso a um network de financiamento familiar ou de amigos, e essa pessoa vai lá, arrisca a vida de um monte de gente que está trabalhando na empresa para depois declarar falência e partir para o próximo empreendimento serial, né? Esse modelo que para mim foi ficando mais evidente na medida que eu fui entrando na área, né, que ninguém fala, isso aí você não vai ler nos livros sobre assunto, ninguém vai falar sobre esse aspecto no negócio familiar que ainda existe dentro do empreendedorismo de alta tecnologia do Brasil. Ninguém vai falar isso, mas é a verdade, né? Agora, do ponto de vista de design, é possível fazer diferente sim, a gente fez, eu vou mostrar para vocês. Tá? Bons programas de aceleração apresentam problemas capciosos, como se fossem desafios de negócio, e não problemas fáceis de resolver. Problemas que são angu de caroço. Então, quando a gente montou o programa Copel Mais, em 2018, a gente queria saber quais seriam esses problemas capciosos. Fizemos um processo de investigação coletiva para descobrir isso. Esse é o aspecto da pesquisa e, por isso, nós justificamos utilizar recursos, no total, acho que foram 3 milhões de reais, do P&D ANEEL. Foram envolvidas dezenas de pessoas com esse projeto. Gerou muitos conhecimentos e diferentes resultados, mas aqui estão os critérios que a gente tinha no começo. Não devia ser um problema simples, não podia conter uma resposta dentro da pergunta, do tipo, que tipo de aplicação de blockchain você vê possível no setor elétrico? Porra, já tem resposta na pergunta, né? Precisava ser engajante, estimulante e devia oferecer oportunidades de negócio a longo prazo, que justificassem investimentos estruturais graduais, porque o objetivo era transformar o grid. Não se esqueçam disso. A Copel não queria investir nisso porque queria saber o que dava para fazer com blockchain. Ela queria saber como mudar o grid para que possa ter energia elétrica chegando na casa de todos os paranaenses, inclusive principalmente os mais pobres. Na época, a Copel ainda era uma empresa de capital misto. E o poder público tinha a maioria, então a prioridade era atender todo mundo. Vocês já vão ver que isso vai mudar, mas naquela época era assim. Então a gente mapeou, usando o Lego Serious Play, técnica essa que a gente vai experimentar na próxima aula, quem eram os stakeholders, ou as partes interessadas nesse projeto, que poderiam responder a gente quais eram os desafios, os problemas capciosos do setor elétrico. Depois disso, a gente formalizou o que foi informalmente construído com os bonequinhos, num diagrama que foi espalhado pela organização. E às vezes as pessoas davam dicas de novos stakeholders por e-mail. Tá? Então a lógica formal diretamente ligada à lógica dialética. Tá? Tem uma continuidade, é a mesma lógica que na real são formas de expressão diferentes, visando com essa interação, né, chegar mais próximo das contradições inerentes àquela realidade. No próximo passo a gente usou um jogo de design criado por um dos ex-estudantes, ex-alunos do Faber Ludens, um outro estudante além do colega do professor Gonzato, que é o Guilherme, agora não me lembro o sobrenome dele, Gonçalves? Não é, Guilherme Pereira. Então ele criou junto com a gente o PSP, Problema, Solução, Problema, e é um jogo muito simples, que você vai fazendo uma carreirinha de problema, solução, problema, problema, solução, problema. Basicamente, o fundamento toda solução gera um outro problema. E isso ajuda a gente a entender o design como processo, não só do designer, mas um processo ligado ao processo geral de produção da realidade, que é o que o Vera Pinto fala no texto dele. Depois de mapear esse espaço de problemas e soluções, vamos tentar identificar quais eram as contradições por trás desses problemas e soluções. Por que é que a gente voltava sempre nos mesmos pontos? E aí é o que a gente chamou de contradição. Então esse foi o termo mesmo que a gente passou para os funcionários da Copel que participaram dessa oficina, foram mais de 50, e a gente usou o Lego Serious Play para fazer a representação metafórica dessa contradição. Aqui tem um exemplo, que é a contradição entre a necessidade de aumentar a lucratividade do negócio para que ele não feche, porque afinal de contas no capitalismo, se não tem lucro, é muito difícil você manter uma empreitada, em especial se ela tem capital misto. Por outro lado, você tem recursos do meio ambiente limitados. Você pode montar uma hidrelétrica, ela vai encher de água sempre, mas ela vai ter um limite de quanto que ela enche de água.
né? Então ela é um recurso limitado, embora eles digam que não. Tem a questão da estiagem também, enfim, tem várias outras questões. Então não dá para desenvolver o grid eternamente. Tem que aproveitar melhor o grid existente. Então, várias contradições como essas foram listadas, a gente tomou nota, usamos técnicas de análise científica dessas contradições, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Trouxemos essas contradições para os superintendentes, os gestores da Copel, e perguntamos para eles, vocês querem acrescentar outras? O que é que vocês acham que são mais importantes? Usamos de novo os mesmos métodos para que eles entendessem o processo, eles reconstruírem esses problemas de outras maneiras, e voltamos para as planilhas e fizemos um processo de priorização democrática, dando uma pontuação, para chegar na lista de desafios que seriam publicamente divulgados para quem iria participar desse programa. Então o desafio era como explicar essas contradições. Utilizamos o pensamento visual em várias expressões simplificadas, especialmente com quem não era desenhista, tá? Usamos várias técnicas de expressão, como o engarrafamento de imagens, o vocabulário visual e por aí vai. Essas técnicas foram tão eficientes para pensar como explicar essas contradições que elas foram incorporadas pela equipe da Copel para outros propósitos, outros projetos. Virou uma espécie de uma modinha usar pensamento visual lá dentro, o que a gente acha bem importante, porque ajuda também a eles terem resultados de inovação que vão além do conhecimento de startups do ecossistema, que era o objetivo inicial. Mas esse aqui é o resultado que a gente buscava, né? Produzir uma série de animações que explicassem como funcionam ou como que se configuram essas contradições. Foi feito um esboço inicial entre a equipe com os ilustradores contratados terceirizados, e o resultado final foi publicado no YouTube. Então tem uma animação aqui que eu acho paradigmática na época, não teria saído se fosse uma empresa de capital privado como ela é hoje, porque nessa animação aqui, vamos ver aqui, agora eu não lembro qual delas, mas uma delas vai contar a história da espiral da morte do setor elétrico, que é o seguinte: quanto mais pessoas... Bom, antes disso, existe uma ideia bastante ingênua sobre a geração de energia, de que quanto mais pessoas gerando energia solar ou eólica, melhor. E aí o governo brasileiro, com base nessa ideia bastante europeia, fez uma lei que diz o seguinte: se você gerar mais energia do que você consome, o governo te paga. Ah, beleza. O que as grandes empresas começaram a fazer? Telhado de célula fotovoltaica. E aí as empresas começaram a receber dinheiro da Copel ao invés de pagar. Cada vez que essas empresas estão fazendo isso, estão tornando a energia elétrica mais cara para a maioria dos consumidores. Pensa bem, tem menos... Está ficando mais caro produzir o mesmo tanto de energia, porque agora tem que pagar esses produtores terceirizados, que são consumidores também. A pessoa que mora numa casinha simples, que é pobre, que não consegue nem pagar a conta de luz, não tem o dinheiro para botar a célula fotovoltaica e ganhar dinheiro. Mas quem mora, ou melhor, quem tem um shopping center tem dinheiro para botar a célula fotovoltaica. Ou seja, eles tinham consciência de que existia uma desigualdade estrutural nessa política pública, e eles estavam questionando isso, e esse vídeo convida os empreendedores a questionarem isso nos seus projetos, tá? Saiu isso e vocês podem ver lá, né? O resultado foram 264 soluções criadas pelos empreendedores, explorando várias coisas, algumas bem bobinhas, outros muito bem fundamentados nesse contexto. Mas o resultado que para mim contou mais foi a incorporação da inovação aberta como estratégia principal de inovação da Copel, que ainda é até hoje. Então eles usam essas técnicas de colaboração, participação, de prospecção coletiva. Aqui está uma prova, uma evidência, é uma oficina gigante que eles organizaram por conta própria, incorporando o Lego Serious Play no planejamento estratégico da empresa. Como seria o futuro da Copel daqui a 30 anos. Tá? Então eles estavam usando essas técnicas. Eu nem sei exatamente o conteúdo, porque isso aqui é algo, como é que fala, sigiloso, mas eu conheço um pouco da forma desse conteúdo, como eles chegaram lá, que é usando as técnicas que a gente desenvolveu aqui. Agora um parênteses, né? Eu estou falando da Copel
nessa época, eu interrompi a minha participação no projeto, não fui até o final, porque eu passei no concurso público aqui na UTFPR e decidi migrar para cá. Muita coisa aconteceu nesse projeto e nessa empresa que eu não pude acompanhar de perto, então não posso falar muita coisa. O que eu sei é que se eu acesso hoje a política de inovação aberta da Copel, eu vou descobrir que o programa hoje se chama Copel Volt e ele não tem apelo social, ele se parece muito com aquele programa da Endeavor, que eu mostrei para vocês lá no começo, né? De focar em tecnologias emergentes. Tem um aspecto um pouco mais crítico em relação a para que servem essas tecnologias, elas precisam ter um propósito, precisam gerar valor e por aí vai, mas essa preocupação com o social hoje se reflete apenas na imagem. Eles escolheram, obviamente, de propósito, um homem negro usando realidade virtual, porque eles querem parecer que são progressistas, parecer que fizeram aí uma apropriação da pele preta para um programa que é totalmente embranquecido, que tem ideias que não tem nada a ver com, por exemplo, o afrofuturismo, que é a linguagem visual que eles estão dialogando aqui. É uma apropriação, sim, racista desse trabalho dos criadores das visões afrofuturistas negros, né? Racializada. Eu diria racista, porque eles não criam se você bota a imagem de um negro e você não tem nenhum mecanismo para trabalhar com a desigualdade estrutural que a raça, da maneira como ela é operacionalizada na sociedade, nos traz, você está sendo racista, porque você está criando uma inclusão abstrata por uma exclusão concreta. Então é uma mentira isso aqui. Não é o negro que vai ser protagonista do Copel Volt, porque eles não têm nenhum mecanismo de inclusão dessas pessoas no processo seletivo deles. Não até que eu saiba, tá? Talvez exista, mas olhando superficialmente não apareceu nada disso. No entanto, a imagem aparece. Se a imagem tivesse uma legenda, leia aqui sobre a nossa cota para pessoas negras, aí beleza. Aí já é alguma coisa. Agora, desse jeito aqui, é racista sim. E tem mais, não é só isso. Tem outras contradições no setor elétrico, tá? Algumas notícias recentes, né? Justiça manda suspender licenças para a usina hidrelétrica no norte de Mato Grosso. Fala, pô, mas o que tem a ver com o Paraná? Copel agora, que é uma empresa capital privada, predominantemente, após o processo de privatização que ocorreu em 2023, ela pode operar no território nacional, não precisa mais ter o compromisso com o povo paranaense. Então, faz investimentos em outros lugares, investimentos muitas vezes escusos, tá? Que quebram as regras ambientais, porque muitas vezes as empresas têm interesses opostos ao bem comum. Agora, para terminar, essa notícia aqui que... Mulher fica sem luz, aciona a Copel e é estuprada por eletricista terceirizado dentro de casa no Paraná. Uma das consequências nefastas da terceirização do serviço, que era considerado um dos melhores do Brasil. Tá? A Copel era muito elogiada pelo serviço que fazia na casa das pessoas e hoje está nesse nível. É uma das características da privatização, né? Mas a gente precisa entender a contradição que está por trás disso e pensar isso também como oportunidade, não só como risco, não só como perigo. Tá? Empresas capitalistas estão sempre escondendo embaixo do tapete as suas contradições, porém, em dado momento, essas contradições voltam à tona, inevitavelmente elas entram em crise, e aí que entra em jogo planejamento estratégico, recursos humanos e, por que não, o design prospectivo. Fica a dica. A lógica dialética no pensamento projetual inclui a contradição como uma fonte de mudança perigosa e, ao mesmo tempo, oportuna a ser considerada e operacionalizada durante uma crise. E aí eu pergunto para vocês, quero finalizar com uma canção. Alguém sabe quem é esta pessoa que está nesta imagem? E qual é a canção? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Hein? Aham. Eu ia falar o Beco de... Se eu disser o nome da artista, será que vocês sabem o nome da canção? A artista é Elis Regina. Quem sabe a canção?
Eu estou testando para ver se vocês estão pegando as referências das músicas que estão nas playlists que eu estou passando para vocês. Né? Hã? Mas é dela ou do Belchior? Essa é uma grande questão. Eu tava na dúvida se era eles, porque eu achei muito bacana. Nossa, eu nunca vi. Mas não é Argentinho, né? O bêbado equilibrista. Hã? O bêbado equilibrista, exatamente. E ela está vestindo Carlitos, porque essa canção, né, o bêbado ali no caso, é uma referência ao Carlitos, tá? Não, Carlitos não, Charlie Chaplin. Então, aqui, né, tem um trecho que eu acho muito interessante para pensar como lidar com a contradição. Um momento histórico-cultural fundamental da história do Brasil. Então, se você não ouviu essa canção, ouça de novo, porque esse momento volta para a nossa história, volta e meia. Eu acho que ouvi hoje Bêbado e a Equilibrista é muito interessante. Quem é a Equilibrista? Para quem ouviu a canção? A Esperança. A Equilibrista é a Esperança. A Esperança dança na corda bamba de Sombrinha. E em cada passo dessa linha, pode se machucar. Ouçam posteriormente e notem que eu coloquei a Elis Regina como a autora desta canção, porque apesar dela não ser compositora, a interpretação dela traz muito mais autoridade do que a própria autoria dos que escreveram. Tá? Então eu não estou citando a canção escrita, a letra, estou citando a canção performada, interpretada por Elis Regina no Fantástico, que é o que está aqui na imagem. Para vocês, tem vídeo no YouTube, assistam, porque ela foi um divisor de água na história do Brasil, especialmente no processo de redemocratização, abertura, transparência e movimento direta já. 1979, aqui a história do Brasil foi revista, repensada, e eu acho que foi perigoso para ela, perigoso para a família dela, mas uma oportunidade que ela não deixou de pegar e de falar o que precisava ser dito e que ninguém tinha coragem de fazê-lo. Por isso foi tão importante para a nossa história e talvez por isso também tenha custado a vida dela. Referências para depois vocês olharem com mais calma, né? Estou sempre provocando vocês a lerem e estudarem e ouvirem um pouco mais sobre esses assuntos. Gente, obrigado.